dia a todos. Uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez. E, como sempre consideramos, o que buscamos numa casa religiosa são estratégias para que a nossa vida seja melhor, seja mais feliz, seja mais equilibrada. Esse é o nosso verdadeiro propósito. Então, hoje eu selecionei algumas recomendações que Jesus nos fez para que procurássemos prestar atenção para aplicar no nosso dia, na nossa vida. Então, uma recomendação que Jesus nos fez, que eu gosto muito, já falei aqui outras vezes, é sobre vigiar e orar. E normalmente nós prestamos mais atenção na oração. E é importante que seja assim. Como André Luiz nos reporta, que ele considera que a oração talvez seja o recurso mais poderoso que Deus nos levou para o nosso progresso. Como quando ele foi assistido após o seu desencarne, após a morte do corpo físico, e por não haver se preparado de maneira conveniente para os valores morais, ele se viu muito sofrimento na pátria espiritual, em regiões mais atormentadas. E aí, depois de vários anos naquele estado de confusão mental, um dia ele resolveu orar. E aí, quando ele orou, com sinceridade, ele foi atendido. E aí, então, ele comenta: é preciso haver sofrido muito para entender o real valor da oração. Emmanuel também nos diz, de modo assim muito confortador, que a oração irá nos renovar sem que nós mesmos percebamos o progresso a cada dia. Então, de modo geral, penso que a oração já é um patamar que todos nós temos a compreensão que é um pré-requisito fundamental para o nosso progresso. Mas hoje eu queria dedicar um pouco mais de atenção para a vigilância, porque Jesus recomendou vigiar e orar. Essa vigilância, o que será que é vigiar? Quando a gente fala para alguém assim, vigia aí para mim, pode ser várias coisas, vigia o meu filho um pouquinho, o que é? Vigia esse alimento no fogo. Eu me lembro, eu cresci na roça, e na época não tinha leite pasteurizado, então tinha uma obrigação nossa de criança que era vigiar o leite. Que põe o leite para ferver, e é o tipo da coisa que se tivesse no WhatsApp naquele tempo ia estar tudo perdido, Porque vigiar é isso de prestar atenção. Prestar atenção. Estar atento, focar. Então, a recomendação de Jesus com vigiar é para nós mesmos. Ou seja, nós temos que nos observarmos. Então, esse vigiar é o que eu estou fazendo. Jesus nos recomendou vigiar e orar para não cair em tentação, ou seja, cada um. E o que mais nós fazemos, infelizmente, é vigiar o outro. Vigiamos a vida alheia. A única análise adequada da vida alheia é se for para nós orarmos por aqueles que estão em sofrimento, se nós sabemos de alguma dificuldade de um semelhante, que sirva para que nós nos compadeçamos no momento de dificuldade do próximo, que nós oremos pelo próximo, que nós possamos aprender também com as experiências alheias. Aí muito bem. Do contrário, qualquer outro tipo de observação, de vigilância sobre a vida alheia é maledicência, uma conduta inadequada. E a recomendação de Jesus foi para que nós nos vigiássemos. Então nós precisamos criar esse hábito de nos observarmos. Como que se faz isso?
como está lá no Livro dos Espíritos, né? Recomendação de Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo. A cada dia reservarmos 10 minutos são suficientes. Para quem considera, né, minha agenda é muito cheia. Eu lembro uma frase que me marcou profundamente, que é: tempo é uma questão de preferência. Nós usamos o tempo como nós queremos. Então eu penso que 10 minutos por dia para o propósito mais importante da vida, que é o progresso moral, é algo que faz sentido. Então a gente precisa parar e sentar um pouco. Pode ser de manhã, na hora do almoço, à noite, e nos observarmos. Isso que é vigiar, prestar atenção. Como está sendo a minha conduta no trabalho, com as pessoas com quem eu convivo, nos meios de comunicação? Como está sendo a minha conduta no meu ambiente familiar? A minha conduta quando eu estou sozinho? Qual tem sido a natureza dos meus pensamentos? É isso, porque se nós fizermos assim, é muito mais fácil nós percebermos a ocorrência dos nossos equívocos. Porque nós vamos errar. Sem erro aqui na Terra, só Jesus Cristo passou. Então nós vamos errar. Mas se nós nos permitirmos essa vigilância diária, nós vamos perceber: olha, eu hoje fui mandar uma mensagem, eu telefonei para alguém e minha conduta não foi a melhor. Eu vou ficar mais atento com isso. Olha, hoje eu vi que eu contrariei essa pessoa sem necessidade. Eu fui muito rude, eu fui displicente, fui mal agradecido. Ou eu extrapolei a base do bom senso, né, da afetividade sincera com esse ou aquela pessoa. É fácil, a vida em si é simples. Porque também, como está no Livro dos Espíritos, né, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, se nós nos permitirmos esta vigilância, esta observação dos nossos atos, e considerando que todos nós temos na consciência o que nos é devido ou não, é muito fácil nós compreendermos onde estamos falhando. Porque também, como Jesus nos disse, um pouco de fermento faz a massa toda crescer. Em geral, às vezes nos preocupamos com os crimes, com as barbáries, e esquecemos que todos esses eventos, na verdade, são resultado de pequenos erros cometidos dia após dia. Então, se nós adquirirmos este hábito que Jesus nos recomendou da vigilância e nos observarmos, fica fácil, ou fica mais viável, nós passarmos para o outro ponto que eu gostaria de ressaltar, que é a disciplina. Por quê? A partir do momento que eu tenho a vigilância, ou seja, eu exercito esta auto-observação, que eu presto atenção nos meus atos, eu vou percebendo o que convém e o que não convém. E aí eu posso estabelecer quais são os limites que eu quero para mim. E quando eu comecei a estudar sobre a disciplina, eu não entendi uma frase, né, que até foi música, né, de uma banda de rock famosa, né? Não é do meu tempo, mas meus pais me falaram muito, que é a Legião Urbana. E uma das músicas dizia assim: disciplina e liberdade. Claro que é do meu tempo, né? Mas eu ficava assim: como que disciplina e liberdade? Ainda mais na minha juventude, né, que foi quando a banda fez sucesso, ele é incompatível, né? Ou você tem liberdade para fazer o que quer, ou você segue regras. Depois, no livro espírita, o preço da verdadeira liberdade é a eterna disciplina. Aí eu falei: não consigo entender. Mas depois a gente vai estudando, né? Os anos vão passando, a gente também vai aprendendo com os tropeços.
refletindo, e é verdade. Qualquer um que se aplicar a pensar sobre isso com afinco, quiser extrair o aprendizado, vai perceber. Só somos livres se temos a disciplina. Por quê? A disciplina nos dá a liberdade de decidir se queremos fazer ou se não queremos. Se não temos disciplina, somos sempre reféns de alguma coisa. O exemplo mais clássico, simples, para não precisarmos nos aprofundar nos dramas mais sérios que trazemos conosco, é, por exemplo, o horário. Quem tem disciplina de sair de casa com antecedência pode escolher. Vejo pelo aplicativo, ou vejo pela sinalização que essa estrada ou este caminho está com um acidente ou está interditado, vou fazer outro caminho. A pessoa que está sempre atrasada, ela mal vê onde está indo. Quem está com o tempo de sobra e precisa abastecer o carro, ele escolhe o posto que ele quer abastecer. Vou tomar um café antes de ir para o meu trabalho. Eu tenho 15 minutos sobrando. Ele para. A pessoa tem várias opções, seja para acudir a uma emergência, seja para ser solidário a alguém que precisa empurrar o carro, seja para frear porque o cachorro vai cruzando a rua, para tomar um café, para encostar o carro e fazer uma ligação. Ele tem liberdade de fazer o que precisa, o que lhe convém. Agora, e se nós estamos atrasados? Somos reféns do farol. Somos reféns da vontade da pessoa andar quando abre o farol, ou se ela se atrasa porque está no celular, vira um tormento. Chegamos atormentados no local de trabalho, no compromisso, o rendimento já está comprometido. Então, um exemplo bem simples. Se formos, então, pegar aspectos mais sérios, por exemplo, os vícios, aí não precisa nem dedicar muito tempo para a gente entender. A pessoa que tem um vício qualquer, ela é refém do vício. Então, a disciplina é este exercício de nós incluirmos bons hábitos na nossa vida. Quais hábitos? Cada um que vai saber que hábito é. Eu li recentemente um livro interessante, Bom Dia, Sr. Mandela, que foi escrito pela pessoa que trabalhou como secretária particular, quase a vida toda do Nelson Mandela. E um aspecto interessante, Mandela ficou 27 anos na prisão. E ele se impôs várias disciplinas ali que depois foram extremamente úteis para ele amenizar o regime do apartheid na África do Sul. Como, por exemplo, ele fez questão de aprender o africano e o inglês, que eram as línguas utilizadas pelos que haviam lhe colocado na prisão. Então ele quis aprender, porque ele dizia, não, se nós queremos construir um país equilibrado, um país em que todos trabalhem com harmonia, temos que saber o idioma um do outro. E ele dizia, eu não quero criar um país só para aqueles que simpatizam comigo, eu quero trabalhar por todos. E ele também tinha disciplina de arrumar a própria cama, porque na prisão era obrigado. E quando ele saiu da prisão, ele era presidente do país, continuou arrumando sua cama todos os dias. A disciplina, então, é uma virtude que todos nós temos que adquirir. E também gosto muito de uma passagem que tem no Livro dos Espíritos que diz assim: nos espíritos superiores, o bem se tornou um hábito. Ou seja, virou uma disciplina. A prática do bem virou uma disciplina. Então nós precisamos desvincular a palavra disciplina
de algo desagradável, de algo impeditivo. Pelo contrário, a disciplina reflete pela ordem pessoal, aquela serenidade para tomar decisões, a previsão em realizar os nossos atos, né? Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Se nós tivéssemos disciplina, não incorreríamos num erro extremamente comum hoje. Há de agirmos por impulso na hora de responder uma mensagem, um e-mail, um comentário qualquer nas redes sociais. Quem aqui já não arrependeu de ter sido muito impulsivo na hora de fazer um comentário, de responder alguma coisa no telefonema? Isso é falta de disciplina emotiva. Aí depois que a gente envia a mensagem, envia o e-mail, a gente fala assim, puxa, não precisava ter feito isso. É agir por impulso. Isso é uma indisciplina emotiva. E depois isso nos causa vários transtornos. É interessante também lembrar que no Evangelho está lá com muita clareza. A maior parte dos nossos dissabores, das nossas dificuldades, das nossas dores, tem sua origem na presente encarnação. Porque, como já comentamos também, depois que começamos a estudar o Espiritismo, é muito comum que nós queiramos dizer que tudo que nos acontece é karma da vida passada. Sendo que, na realidade, está no Evangelho. A grande parte das nossas dificuldades tem sua origem nos dias atuais. E a falta de disciplina é uma das principais responsáveis. Falta de disciplina emotiva, falta de disciplina na gestão dos recursos materiais. Então, se juntarmos esses dois aspectos, a vigilância de nos conhecermos, saber quais são os nossos pontos críticos, os nossos pontos favoráveis, termos disciplina e traçarmos uma estratégia de evitarmos aqueles momentos em que nós nos descuidamos. Nós poderemos, então, compreender com mais clareza o terceiro aspecto que eu quero comentar hoje, que é o da esperança. A esperança é uma característica sempre identificada nos espíritos superiores. Sempre. Quando lemos a vida de Jesus, São Francisco de Assis, da Irmã Dulce, do Chico Xavier, Madre Teresa, ou alguma pessoa que nós admiramos, que seja anônima, né? E aquelas pessoas que a gente gosta de ficar perto, de conversar, né? De partilhar alguns momentos ali, podem reparar, a pessoa tem esperança. É um otimismo superior. Algumas pessoas confundem otimismo com ingenuidade. O que é ingenuidade? É a pessoa que acha que tudo está bom, que tudo é perfeito, que tudo é maravilhoso. E o otimista, né, racional? Ele sabe das dificuldades, mas ele tem aquela convicção superior de que Deus está no comando. É interessante notar como, normalmente, à medida que os anos vão passando, a partir da vigilância, né, do autoconhecimento, a partir da disciplina que a vida vai nos impondo, aquelas pessoas, né, que já estão mais próximas de retornar à pátria espiritual, mais próximas do desencarne, elas têm uma esperança bastante característica. Por quê? Porque sabem que todas as circunstâncias são passageiras. Tudo. Como Chico Xavier dizia nos seus momentos mais graves, nas suas dores maiores, ele repetiu um mantra, né, que era o mantra dele, né? Tudo nessa vida passa. Isto que ele estava passando, isto também vai passar. Ele passa. Poderíamos fazer um exercício bem rápido, né? Quem quiser faz em casa depois. Com certeza, 5 anos atrás, todos nós estávamos agoniados por alguma razão. Ou por alguma questão familiar,
ou política, ou econômica, ou de doença. 5 anos passados, estamos hoje em 2016. De um jeito ou de outro, aquilo se resolveu. E se nós tivermos tido discernimento, serenidade, vamos considerar que aquele desafio foi muito importante para o nosso crescimento. Foi útil. Não foi agradável, mas foi útil. Muitas vezes o remédio necessário é amargo, a injeção é doída, mas é o jeito para que a gente consiga seguir. Então a esperança é um traço característico de quem tem fé. Mais uma vez, não uma fé ingênua, de acreditar porque disseram que é para acreditar. Não, aquela fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? É a compreensão básica de como a vida funciona, da nossa realidade espiritual, do contexto passageiro da matéria, da compreensão que todo o universo é regido por uma força superior, da percepção instintiva de que o amor, o bem, a bondade, a caridade, a esperança, o perdão, são os aspectos que nos fazem bem à alma. Essa parte que nos esclareceram que as leis de Deus estão escritas na consciência tem uma beleza extraordinária. Por quê? Cada um de nós, se quiser se aplicar de verdade, saber o que lhe convém ou não na vida, analise a qualidade do sentimento que tem antes, durante e depois a situação que está em dúvida. Eu lembro quando eu era criança, que é muito comum, né? Eu tinha uns 7, 8 anos, e na época, então, a reunião espírita que frequentávamos também era domingo de manhã, e morávamos, né, na região do campo, e eu não queria ir para a evangelização, não queria. Queria ficar andando a cavalo, cuidando dos cachorros, das galinhas, criança, é isso aí. E minha mãe, né, fazendo o que eu penso que é o certo, né, dizia, tudo bem, vai sem querer mesmo. Tá certo. Eu também não queria ir para a escola. Eu não queria ir para a escola. Eu não queria ir no médico. Tudo que sai da minha zona de conforto infantil, eu não queria. E às vezes eu me chamo a atenção. Claro que jamais podemos julgar, né, as pessoas, mas me chama a atenção que eu tenho colegas, né, que têm aquela disciplina assim, férrea para a escola. E para a parte religiosa, seja no evangelho no lar, seja na evangelização, ou de outras religiões também, né? Catecismo, enfim, seja o que for, não tem a mesma firmeza para proporcionar. Diga assim, quando ele crescer, escolhe. Se fosse assim, deveria deixar também para quando crescer se escolher, se quer estudar, se quer trabalhar, se não quer. A parte moral é muito mais importante do que a parte intelectual. Hoje o que faz mais falta no mundo não são as pessoas mais inteligentes, são as pessoas mais equilibradas, com mais ética, com mais compreensão do respeito ao próximo. Então minha mãe, na sua sabedoria, dizia, você não quer ir, mas vai assim mesmo, vai sem querer. E eu ia, né, como uma típica criança, né, emburrado. Mas quando eu chegava lá, eu gostava. Porque me sentia bem naquele ambiente. Gostava de tomar passe. Gostava da sensação de paz que tinha no salão. Depois, quando eu fui crescendo um pouco mais, e aí já estava fora de casa, estava por minha conta, eu fiquei lembrando disso, né? Como é fácil a gente perceber o que nos faz bem. Porque aquilo traz um sentimento diferente de paz, não é aquela euforia de quando a gente está numa roda de amigos, né, e se divertindo, dando risada, que também é importante. Mas é um sentimento que nos preenche a alma. Então, a esperança é esse contexto de nós nos sentirmos integrados
com as forças superiores que regem o universo, não é a Terra, não, somente o universo. Faz sentido alguém se sentir desestruturado por qualquer situação? Se a pessoa for materialista, possivelmente. Para quem é materialista, para quem vislumbra que tudo acaba com a morte do corpo físico, é até compreensível que uma dificuldade no trabalho, que o time de futebol, a política, seja o fim do mundo, porque a pessoa não vislumbra nada além daquilo. Mas para qualquer um, mesmo que não tenha religião, mas que pressinta essa condição tão forte e instintiva em nós, de que somos algo além da matéria, que a matéria é passageira, transitória, nós temos o dever de ter esperança, de sermos otimistas. Porque quem é pessimista é como se não acreditasse em Deus. O otimismo é aquela convicção, sim, tenho dificuldades, tenho dissabores, mas eu tenho certeza que Deus está no comando. As adversidades que se apresentarem vão servir para o meu crescimento espiritual. E outro dia eu conversava com um colega a respeito de dificuldades econômicas. Mas e a minha casa, o meu carro e isso? Eu fiquei pensando, nem o corpo é nosso. Nem o corpo. Tudo vai ficar para trás. Tudo. E eu acho interessante, eu conversava uma vez com um grande amigo que já está na pátria espiritual. Ele veio do Japão, já é um senhor de bastante idade. Veio do Japão depois da guerra. É interessante como quem passou agruras, dificuldades assim extremas, e tem essa confiança em Deus, a pessoa tem um otimismo inquebrantável. E um dia eu, bem mais jovem, né, já tinha seus 80 e tantos anos quando eu conheci, e ele falando assim, hoje a comida nossa aqui está bem simples, né? A gente estava na casa da minha sogra. Aí ele riu, não falou nada. Depois eu fui conversar com ele e falei assim, Marcelo, eu fiquei um tempo em campo de refugiado, e eu fiquei 3 meses sobrevivendo de broto de batata doce. Que era o que eu conseguia pegar em volta. Não tinha. Aí ele falava rindo, não falava com pesar. Aí ele falou, hoje, aqui, de vez em quando ele gostava de pegar o carro, ele tinha um golzinho. Ele parava assim, quando eu ia para a praia, na Mata Atlântica ali, que tem banana nativa, tem um monte de fruta. Ele dizia, olha que beleza isso aqui. Aqui quem quiser planta um pedacinho de chão e vai ter hortaliça, vai ter fruta. Ele fala, não precisa muita coisa para a gente viver bem. E uma esperança, né? Que viveu a guerra, veio de navio, aquela dificuldade. Né? Eu conheci ele bem de idade, ele mal falava português. E ele feliz da vida. Também conversava com uma tia minha que de bastante idade, né? Porque a minha mãe é caçula de 13. Então, minhas tias mais velhas têm idade, né, bem avançada. E a gente vem conversando das dificuldades do cenário político, econômico, isso e aquilo. Ela riu e falou assim, para mim difícil era lavar roupa no rio. Isso era difícil. Tinha que levar as crianças junto, a bacia pesada na cabeça, água gelada, ficava o dia inteiro com água gelada, os pés dentro da água, e batia a roupa na pedra, aí estendia lá. Às vezes tinha que ir para a roça também, de noite, de madrugada, para ajudar a fazer a colheita, preocupado com as crianças, entrando no mato para colher lenha. Às vezes chovia muitos dias seguidos, como agora, não tinha lenha seca. Aí ela fala assim, hoje eu tenho um bujão de gás aqui, eu aperto o botão, tem luz, e tem chuveiro quente. E ela falou assim, comida a gente vai ter assim, hoje a gente dorme melhor. E fico pensando, como é interessante, né? E tem uma convicção, uma esperança nos valores superiores da vida. De conviver com a família, de procurar ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, esse otimismo, essa esperança e a compreensão
de que o mundo vai melhorando gradativamente, não no espaço de 2, 3, 10 anos, é algo muito importante para nós. Para qualquer um que tenha a compreensão da realidade espiritual, é fundamental. E o quarto aspecto que eu quero falar hoje, vem da vigilância, da disciplina, da esperança e do perdão. Porque hoje nós vivemos um momento importantíssimo da Terra, da nossa vida, da nossa evolução. Mas muitas vezes é possível que nós nos sintamos enfraquecidos ou desiludidos pela falta de perdão. Tem 2 tipos de perdão para nós considerarmos aqui. Primeiro, o perdão que nós devemos ter para com aquelas pessoas que nos magoaram, que nos feriram, que nos traíram. O primeiro aspecto é, se acreditamos realmente em Deus, todas as agruras que surgem na nossa vida nos são devidas. Ninguém passa uma dificuldade por azar. Uma coisinha simples do nosso dia, né? Igual a gente para uma pessoa na rua e a pessoa não pede desculpa, ou a gente também faz isso. Isso com certeza é algo da contingência do nosso mundo, né? Não vislumbro nenhum desdobramento maior sobre isso. Mas todos os aspectos sérios da nossa vida que nos causam tristeza, mágoa, alguma razão tem. Não é compatível que nós tenhamos compreensão da perfeição divina e que nós passamos por uma situação qualquer que não nos era devido. Aquilo certamente nos é devido ou pela nossa conduta atual, o que é o mais provável conforme o Evangelho, ou por uma questão de vidas anteriores. E por que nós temos o dever de perdoar? Porque nos beneficia. O perdão não é para o outro. Essa era uma grande dificuldade minha. É comum a gente falar assim, a pessoa não merece meu perdão. É uma interpretação equivocada. O perdão não é para o outro. O perdão é para mim. Quando eu perdoo, eu me liberto da mágoa, do rancor, daquela sintonia desajustada. O outro, se errou de maneira indevida, vai continuar com aquele débito perante as leis divinas. O problema é dele. Ainda que, por exemplo, há questões, né, que envolvem a sociedade, questões econômicas, né, que há partilhas, demandas materiais, ainda que a justiça do mundo isente o outro pela falta cometida, ele permanece com aquele débito perante as leis divinas. Agora, quando nós perdoamos, nos libertamos daquele contexto desajustado, da sintonia de uma pessoa que certamente nos faz mal. Porque se a atitude dela nos causou tristeza e mágoa, a psicosfera espiritual, a energia que ela emite, os pensamentos, são do mesmo teor. Se nós continuamos alimentando mágoa, ódio, rancor, nós ficamos sintonizados igualzinho a sintonia de uma frequência de rádio. Quando nós perdoamos, nos libertamos. Trocamos a frequência, trocamos de estação do rádio, e aí nós podemos escolher aquela que nós queremos. E a pessoa fica com a dela. Para perdoar, a gente não precisa nem encontrar com a pessoa mais. Se encontrarmos ou não encontrarmos, isso é secundário. Perdoar é uma questão de qualidade do nosso sentimento. É difícil perdoar. Difícil perdoar por causa do nosso orgulho. A gente sente o nosso ego ferido. Normalmente fala assim, eu não merecia isso que fez. Mais uma vez, né? Achar que é um azar da vida. Deu um problema de grandes proporções
na nossa existência, aí foi um azar. Eu fiz tudo certo, mesmo assim dei esse azar. Isso não é uma análise inteligente. Então, o mais sensato é nós procurarmos aprender o que nos é devido. Saber, bom, eu errei sim, mas olha, realmente isso, eu acredito que não foi devido. Muito bem, então essa parte que não nos é devida é assunto da outra pessoa com as leis divinas. Mas aí se a gente estabelece uma proposta de perdoar, a gente consegue recuperar a nossa possibilidade de ser feliz. Porque quem cultiva ódio não é feliz. A pessoa não vê o que está trabalhando, não vê o que está comendo, não vê os amigos em volta. Quantas vezes, em situações perturbadas que a gente fica, podem reparar, a gente começa a fazer duelos mentais. Então a gente está dirigindo, às vezes eu paro no farol e percebo que a pessoa do lado deve estar nisso. Não tem ninguém no carro do lado da pessoa. Né? E a pessoa está brava, gesticula e fala isso. Aí eu penso que certo ela está no celular, viva a voz, mas vejo que não, porque ela está num duelo mental. As pessoas não estão vendo para onde ela está dirigindo, se ela vai atender um cliente ou se ela tem funcionários. Imagina a qualidade do trabalho que ela vai ter. Se ela tem que estudar, ou se vai numa reunião de lazer, a pessoa está sempre com aquela sintonia mental perturbada. Então isso consome a nossa vida. Quando eu entendi que o perdão é para meu benefício, no patamar egoísta que ainda estamos, eu falei, então vou me esforçar. Enquanto eu achava que perdão era para o outro, eu tinha muita dificuldade. Quando eu entendi, não, perdão para o meu benefício, aí eu falei, então como é que funciona? E a recomendação vem de Jesus também. Orai pelos vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Orai por eles. Quando a gente faz oração pelas pessoas que não nos querem bem, a gente busca um patamar melhor. E não é fácil. No começo a gente pensa que vai fazer oração, quando vê, está naquela briga mental de novo. Aí vem a disciplina, vem a perseverança. E depois de uns dias, a gente começa a conseguir fazer oração. Depois de algumas semanas, a gente faz oração de verdade. Depois de alguns meses, porque demora, a gente pensa assim, puxa vida, a pessoa também deve ter uma vida tão infeliz, né? Porque viver com aquela mágoa, com aquela tristeza, com aquela violência para tratar as pessoas, deve ser desagradabilíssimo. E vai indo num ponto, né, ao longo das décadas, às vezes das encarnações, que quem sabe um dia a gente chega ao patamar de uma história que é contada, que se passou com Gandhi. Que todos nós admiramos como Gandhi conseguiu libertar a Índia da exploração que a Inglaterra exercia ali, né? Sem armas, sem violência, sem nada. E a gente admira isso, né? Que a Índia se tornou independente. Mas é claro que havia outras pessoas envolvidas e que, de certo, eles tinham reuniões difíceis, porque nem todo mundo concordava com Gandhi. Se nem Jesus conseguiu unanimidade entre as pessoas ao seu redor, imaginemos Gandhi, que foi um grande trabalhador, mas certamente também com seus desafios. E aí conta-se que numa dessas reuniões, né, para tentar estabelecer quais passos seriam tomados, né, para seguir aquela proposta de libertação da Índia, um dos colaboradores, né, que era amigo de Gandhi, se exaltou, porque Gandhi só pregava a não violência, pregando a paz, pregando a tolerância, pedindo paciência. Ele se exaltou, foi lá e deu um tapa no rosto de Gandhi. E ele, né, de complexão muito frágil, né, e magro, tudo se desequilibrou, caiu da cadeira, o óculos dele foi longe, e o indivíduo saiu, né, pisando duro da reunião, foi embora. Gandhi
Virou do lado, foi tateando, achou os óculos, se recompôs. Aí sentou na cadeira de novo, continuou na reunião. Aí depois, um outro falou assim: Gandhi, você precisa ter coragem, mas perdoar o nosso amigo. Você pode perdoá-lo? Ele falou: não. Aí todo mundo se assustou. Que grande, né? Pregava assim uma paz, um perdão, uma tolerância. E Gandhi só falou: não, todo mundo deve ser porque foi agora, né? Muito recente. Passou mais uns dias e tal, aquele companheiro constrangido de voltar a falar com Gandhi, veio o terceiro e falou: Gandhi, agora passaram os seus dias, você pode perdoar o agressor? Ele falou: não. Aí todo mundo começou a estranhar um pouco, mas ele parecia sereno, parecia que estava calmo. Mais alguma semana, aí veio o agressor com mais um, o agressor querendo, né, fazer as pazes. Aí ele próprio falou: Gandhi, você pode me perdoar? Ele falou: não posso. Mas por que não? Eu não me ofendi. A gente perdoa quando a gente se ofende. Eu vi que você estava desequilibrado, eu sei que você gosta de mim. Eu sei que nós trabalhamos juntos há muitos anos por um mesmo ideal. Você teve um momento de descontrole, eu também posso ter. Não estou com raiva de você. Então, não tem por que eu te perdoar. Né? A gente perdoa quando a gente se magoou. Para mim, continua tudo igual. Então, se nos esforçarmos bastante, um dia, poderemos fazer assim. Como Jesus fez na cruz, né? Perdoa-lhes, Pai. Não sabem o que fazem. E também, para finalizar, quero rapidamente falar de um outro perdão muito importante, que é o auto-perdão. É o perdão que todos temos que exercer, cada qual consigo próprio. Porque a gente vai errar mesmo. A gente vai errar. O arrependimento é saudável. O arrependimento é um sinal de lucidez. Como disse, né, está no livro dos Espíritos, que as leis de Deus estão na consciência. Quem estiver fazendo a vigilância, ou seja, se observando, vai perceber que errou. E quando a gente erra, como é que a gente faz? É simples também. É igualzinho a recomendação de Jesus para a mulher adúltera. Quando ele disse: quem estiver sem pecado, tire a primeira pedra. Todos se retiraram. E aí Jesus pergunta assim: mulher, onde estão teus acusadores? Eles se foram, Senhor. Também eu não te condenarei. Vá e não peques mais. Então, quando nós errarmos, percebendo o nosso erro, temos que ter essa mesma simplicidade. Errei sim. Façamos uso da oração, porque a oração, como André Luiz nos diz, é o recurso mais poderoso que temos como legado da divindade. Meu Pai, eu errei. Essa conduta ainda faz parte de mim, mas a minha proposta é melhor do que isso. Eu quero ser um ser humano melhor, e não a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, a partir do mês que vem, a partir desse minuto, em que eu identifico o meu erro, eu quero me recompor. Eu quero romper com esta sintonia e retomar a sintonia superior. Esta é a única diferença dos comprometidos com o bem para com os comprometidos com o mal. Os comprometidos com o mal, em errando, se locupletam com a perturbação, se regozijam com a situação desequilibrada e querem permanecer naquele ambiente desajustado. O comprometido com o bem pode fazer a mesma atitude, mas ele reconhece o erro. Ele se recolhe em oração, ele se dispõe a retomar a proposta superior imediatamente. A diferença, então, não é na atitude ou no erro que foi praticado. É o que o erro representa. Então, para aquelas pessoas que ainda não despertaram, a perturbação representa o alvo a ser alcançado.
Mas aqueles outros que já perceberam a importância do progresso moral, o erro representa a importância de uma parada, de uma oração, de retomar a proposta e de aprender com aquele equívoco. Arrepender-se e seguir adiante. Agora, o remorso, a culpa são destrutivos, não os convém. Então, eram esses 4 aspectos que eu gostaria de sugerir para a nossa reflexão hoje: vigilância, disciplina, esperança e o perdão. Muito obrigado, bom dia.